Olá, estamos começando mais um episódio do Proeng Podcast. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Lamberto Palombini, empresário, engenheiro civil e presidente do grupo Proeng SA. É um prazer receber o senhor aqui novamente, doutor. E nós gostaríamos de bater um papo falando um pouco sobre a construção civil, sobre empreendedorismo, sobre a sua vida nos Estados Unidos, os projetos para a Proeng. Muito obrigada pela sua vinda. Não, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui debatendo sobre temas de extrema relevância, não só para o Grupo Proeng, para todos os seus colaboradores, mas notadamente para o mercado como um todo. De fato, há uma experiência, há um tempo vivido e espero contribuir com respostas adequadas aos seus questionamentos. Doutor, vamos começar pela Proeng aqui no Brasil. Digo isso porque Proeng se estendeu. Hoje nós temos Proeng América, que está crescendo a cada dia mais nos Estados Unidos. E nós vamos chegar lá também querendo saber de desafios, propósitos. Mas aqui, Proeng Brasil, 36 anos. O que o senhor fala sobre essa trajetória, sobre essas conquistas? O que tem de projeto pela frente? Muito se caminhou nesse período, né? 36 anos de empresa e eu tenho assustadoramente 44 anos de formado em engenharia, atuando todos os dias da minha vida e, portanto, um aprendizado e uma colocação em prática de tudo que foi adquirido, seja no campo da ciência, seja no campo prático, seja no campo do conhecimento, sempre visando a perpetuidade do business, né? No Brasil foi feito muito, né? Muito, de fato. E a diferença, posso dizer que nesses tempos todos, se eu pudesse fazer uma comparação, sempre se dá no homem. Quer dizer, é aí que a diferença se dá. Em cada um que participa da construção do Grupo Proeng, seja ela na parte da engenharia, seja ela na parte de shopping, seja ela na parte de hotelaria, o homem faz a diferença. O homem, através das atuações dele, através da dedicação dele, através da espiritualidade dele, porque não consigo acreditar, não consigo ver um grupo crescer sem ser um grupo temente a Deus, e, portanto, é preciso que construímos um segmento, um caminho, mas que ele vem pavimentado lá de cima e não por nós. Nossa, perfeito, doutor. Recentemente, nós soubemos, né, que alguns dos empreendimentos, como o Shopping Jardins, por exemplo, passou por algumas revitalizações, e uma delas, a praça de alimentação, que teve um fechamento na sua varanda, que foi uma conquista muito grande, que as pessoas têm elogiado bastante. Essas obras, essas atualizações, como que o senhor vê isso? Isso é uma coisa que a empresa tende a estar cada vez mais investindo nesse tipo de atualização nos seus negócios? Sim, a perpetuidade do business tem a ver não só com a construção dele, o gerenciamento, a manutenção, mas uma visão de futuro. E a visão de futuro, a gente sabe o que acontece amanhã é consequência do que você faz hoje. Então, a parte visionária precisa ter em todos os graus de liderança da empresa. E, nesse caso específico e pontual que você citou, havia sempre colocações no sentido do condicionamento de ar, quer dizer, era um local quente e que precisava ter um aprimoramento melhor, porque ali se faz refeições, é uma praça de alimentação, então tem alguns restaurantes que servem ao local. Então foi uma iniciativa tomada a pedido dos usuários, vamos chamar assim, e que era extremamente necessária para a segurança, a tranquilidade, o bem-estar daqueles que frequentam esse ambiente nosso do Shopping Jardins, que é um empreendimento que vai para 20 anos, né, de realização, onde tem cinema, onde tem estacionamento, onde tem uma torre de salas comerciais, onde tem médicos, dentistas e diversas outras categorias de profissionais liberais. Então precisaria de ter, porque ele atua no bairro, é um shopping de bairro, e precisaria ter essa adequação. É natural de quem tem um empreendimento é se adequar, porque as coisas mudam com o tempo, as necessidades mudam com o tempo, as importâncias, as prioridades mudam com o tempo. E você tem que andar não só no seu tempo, mas tem que andar acima do seu tempo. E é o que a gente está procurando fazer em todos os empreendimentos, nos outros shoppings, no hotel, na construtora. Eu, por exemplo, vim com missões aqui difíceis
nessa vinda aqui porque precisaria fazer alterações, e alterações que visavam exatamente o dia de amanhã, não é o dia de hoje, é o dia de amanhã. Mas como eu disse inicialmente, os líderes, que são homens, né, dentro da empresa, a liderança da empresa, é que faz acontecer, é o que dá o resultado do dia a dia. Não é o Palombini, não é a história da Proeng, mas é o que a gente deixa de legado através da atuação de cada um dos colaboradores da nossa equipe. Quando a gente fala de hotéis, como foi entrar nesse setor hoteleiro, doutor Palombini? De onde veio essa ideia? Por onde começou? Conta um pouco pra gente da história dos Ela hotéis. faz parte de uma carteira de imóveis que a empresa tem, né, de algumas centenas de imóveis, e a parte de hotelaria era diferente em alguns pontos e muito parecida em outros, porque é imóvel, é de curta duração, não tem contrato de longa duração, é de curta, né, é o hóspede que reside, e na verdade ela surgiu mesmo, nosso interesse, através de uma fraca gestão que nós tínhamos de uma empresa que atuava nesse segmento. E a gente viu as deficiências que ela apresentava e entregava. Deficiências que eram muito claras e que a gente sabia como resolver. Uhum. Então, nós criamos uma empresa para administrar os empreendimentos que são nossos, e isso foi um sucesso muito grande. Já tem alguns anos, né, próximo de 10 anos, que a gente atua diretamente e os resultados estão brilhantes para o investidor, para nós, para toda a equipe, e gerando uma quantidade de empregos muito grande, né? Quer dizer, a gente contribui com o Estado no sentido municipal, estadual e federal, de arrecadação de impostos, de empregabilidade, ou seja, a gente faz a nossa parte de uma estrutura empresarial e não só visando o resultado daquilo, mas é uma consistência, uma instância, uma atuação sempre firme nesse sentido. E além do estado do Espírito Santo, a rede hoteleira também encontra-se no estado de Goiás, é isso? Sim, há um empreendimento de ponta lá em Goiás, é, é mais um, né? Lá nós temos empreendimentos comerciais, residenciais, inclusive com L ponto, né? Que na cidade é o único prédio que tem L ponto. Nós temos lá um L ponto. São empreendimentos como seguindo a nossa trajetória de ter visão, de ver as coisas antes de acontecerem, né? Mas cada dia mais a gente depende de pessoas, de líderes. Depois da pandemia, houve uma escassez de formações de pessoas de fato boas e que queriam alavancar. Esse é o nosso desafio de todos os dias, né? É o desafio de todos os dias que a gente encontra pessoas querendo vir para o mercado de trabalho, querendo trabalhar, mas na verdade querem quase que uma doação, né? Não querem mostrar serviço, não querem aprimorar, não querem incorporar, pensam não no grande, mas pensam em si. E isso é uma coisa que derruba qualquer empresa. As pessoas esquecem que a vida retribui a forma que você se dedica, né? Tem uma história que nessa hora, eu acho que é oportuno colocar, de um líder chinês. Ele senta na beira de um penhasco com um garoto pequeno, e o garoto pergunta: Mestre, o que é um eco? E aí o líder fala assim: senta aqui do meu lado. E aí grita: Você vai ser um vencedor. Aí ele ouvia lá do embaixo: Você vai ser um vencedor. E o menino ficou olhando espantado para esse mestre. E o mestre, então, vou repetir: Você vai ser uma pessoa muito séria. E ouvia: Você vai ser uma pessoa muito séria. E aí o mestre, então, perguntou para ele: Você entendeu o que é um eco? E ele disse assim: Entendi. Falei, então, o que é um eco? Ele falou: O senhor fala alguma coisa e alguém que está lá embaixo repete aquilo que você está falando. E o mestre falou: É isso mesmo, só que esse alguém chama-se vida. A vida repete para a gente aquilo que a gente fala para ela. E às vezes as pessoas não gostam de ouvir aquilo que a vida fala. E aí classifica como azar, como falta de sorte, mas vê o que você está fazendo para a sua vida. Qual o grau de dedicação, qual o grau de fidelidade, qual o grau de intensidade que você pratica em cada uma das suas atividades, não só profissionais, mas pessoais também. Como é que você no seu relacionamento, com seus filhos, com seus pais, na sociedade que você vive, na igreja, em suma, como é que você se comporta nesses ambientes? Então a vida fala para a gente aquilo que a gente fala para a vida. Então, o que eu recomendo é muito cuidado com aquelas atitudes ou as palavras que você fala, porque a vida ela só retribui. E às vezes a pessoa não gosta de ouvir o que a vida fala, mas esquece o que ela fala para a vida. Então, é muito importante que a gente se empenhe, se dedique, seja obstinado na execução daquilo que se propõe a fazer.
E aí a vida vai falar da mesma forma. E pegando um gancho nisso, doutor Palombini, o senhor está falando de liderança, falando sobre equipe. A gente ouvia muito aqueles termos, eu lembro muito de ouvir isso na minha infância, por exemplo, de vestir a camisa da empresa. E o senhor acha que hoje tá difícil encontrar no mercado pessoas que verdadeiramente estão dispostas a vestir a camisa da empresa e defender a empresa, defender os ideais da empresa, as missões da empresa de forma correta, oportuna, profissional? Vestir a camisa da empresa significa exatamente seguir os propósitos da empresa. Você pode se identificar e pode não se identificar. Isso é natural de cada um, né? Que eu sempre digo, escolhas significam renúncias, né? Na hora que você escolhe, você fala assim, eu entendi onde essa empresa faz, aonde ela vai chegar, e aí eu quero estar dentro dessa empresa. Esse é que é o vestir a camisa da empresa. Não necessariamente por causa de um salário, não necessariamente por causa de um período da sua vida, mas você incorporar aquilo como a sua missão e a sua visão. Se você faz isso, você incorpora. Como sempre, tem muitas pessoas que fazem isso, né? Aqui no escritório é fácil a gente vislumbrar pessoas com 20 anos, 30 anos de empresa, então é muito fácil. Então a gente vê que pessoas que se vestiram isso, né? Tem uma vida inteira se dedicado a isso. E aí ouvem da empresa a mesma coisa, né? É muito pessoal essa sua pergunta, Nancy, é muito de cada um. E cada um deve agir conforme a sua crença, a sua necessidade. Mas eu acho que vestir a camisa da empresa, que é o termo que você usou, significa incorporar a visão e a missão que aquela empresa tem. Quais são os propósitos que ela tem? E na hora que você incorpora os propósitos, aí você veste a mesma camisa. Não como um uniforme, mas como alguma coisa tatuado na sua alma, no seu jeito, no seu dia a dia. E eu perguntei isso justamente porque eu vou entrar no outro tema, que é os Estados Unidos, né, para onde o senhor foi com toda a família há alguns anos. E o senhor deixou pessoas aqui nesse comando aqui da sua empresa aqui no Brasil. E essa escolha, e essa forma de escolher os seus líderes, essa questão, por isso que eu toquei no assunto do vestir a camisa, é de uma responsabilidade muito grande, sabendo que apesar de você estar ali com os olhos em cima da empresa, você precisa ter uma equipe realmente formada para incorporar os propósitos da sua empresa. O senhor acha que foi tranquilo? Como é que foi esse processo da sua mudança para os Estados Unidos? Sim, são muitas mudanças dentro de uma só, mas no aspecto que você está colocando, talvez de gestão da empresa morando fora, a gente conseguiu criar sistemas e rotinas. Nós temos várias reuniões semanais específicas com cada segmento que nos mantém atualizado no sentido da orientação da presidência e da alta diretoria para a execução através de seus gerentes gerais, seus gerentes de divisão, das coisas como deve acontecer. Mas claro que presencialmente eu venho 5, 6 vezes por ano aqui, praticamente mês sim, mês não, e fico um tempo aqui vendo aquilo que eu já sabia que eu ia ver, porque eu já estava hoje com muita tecnologia, né? Eu fico tentando lembrar quando a empresa começou, como é que era, né? Porque você não tinha um celular, você não tinha WhatsApp, você não tinha nada, não tinha e-mail, como é que as coisas aconteciam. Hoje é muita tecnologia e através da tecnologia e usando ela como ferramenta, é uma ferramenta gerencial de extrema relevância e de extrema importância. Então, quando eu venho aqui conversar com algum profissional que eu converso online, de fato é como se eu estivesse lá também, porque é a mesma forma. As coisas são sentidas, são emocionais, não é só um telefonema. Você vê o rosto da pessoa, vê quando ela está feliz, quando ela não está, quando ela está alegre, quando ela está satisfeita, em suma. A emoção atuando numa reunião de negócios, uma reunião de business. A gente percebe isso. E a recíproca é verdadeira, quer dizer, eu estou aqui e ontem, por exemplo, eu tive vários encontros, ontem mesmo, domingo, tive vários encontros com pessoas de lá dos Estados Unidos. Quer dizer, apesar de estar aqui, eu estou vendo as coisas como estão acontecendo lá. Então depende muito da sua forma de gestão e, mais uma vez, da sua escolha de líderes que possam representar você em vários aspectos, né, em vários pontos. E isso é uma função minha, é indelegável isso. Mudança é uma situação que o senhor está acostumado, né? Não foi a primeira mudança do senhor. Eu conheço um pouco da sua história. O senhor veio do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, trabalhou na construção da ponte, né? Da terceira Uhum. ponte pela Odebrecht, e foi para os Estados Unidos. E como que
foi essa virada de chave, doutor Palombini? Quando que o senhor resolveu ir embora para os Estados Unidos? E pergunto mais, quando o senhor teve essa decisão de ir para os Estados Unidos, o senhor já foi com a ideia de empreender nos Estados Unidos também? Na verdade, os Estados Unidos há muitos anos, né, ele ocorre na frente dos outros países. E como eu sempre minha visão foi de ver o que poderia acontecer, nada melhor do que você estar presente no local onde as coisas acontecem. Mas só que eu não queria o bem-estar do Palombini, eu queria da empresa como um todo, da família como um todo. Então, na verdade, quando eu fui para lá, a gente que já tem 10 para 12 anos praticamente, frequentando muito, a gente já tinha negócios lá nos Estados Unidos, antes disso tudo. Então a gente só foi para lá incorporar, abraçar e fazer isso acontecer. E muitas das coisas que acontecem aqui hoje são trazidas de lá, porque é outra cultura, é outra tecnologia, é outra forma de pensar, é uma forma empresarial bem acima, vamos chamar assim, da média dos países. Então você incorpora isso lá e traz para cá. Então hoje a Proeng, que a gente chama de global, né, que é a América mais o Brasil, é, independente de qualquer situação econômica ou política, estão decolando numa forma bastante vertical, e isso com percalços, né? Eu gosto de citar sempre, porque marcou muito a gente a perda do Antônio Gonçalves, que em janeiro de 2024, onde houve uma mudança muito forte em toda a estrutura, pessoal e emocional de cada um de nós, e não foi fácil de adequar, né? E é um processo que não acaba, é um processo contínuo, de adaptação a uma nova forma, porque o líder máximo partiu. Então nós tivemos que reconsiderar, reconstruir, e às vezes reconstruir é mais difícil do que construir, porque o trem já estava em andamento, né? Não era pensar em alguma coisa, era algo que já estava em andamento. Então não dá tempo de parar, vamos ver como é que vamos fazer, não dá tempo. Trocar a roda do carro em movimento, né? Então tinha que adequar, tive que fazer. Isso foi um desafio muito grande que a gente teve, muito grande mesmo. E, em suma, vamos adaptando a cada comportamento, a cada situação nova, né? Que, que às vezes o mercado, a política nos impõe. Mas na condição de líder de uma empresa, a gente não pode fazer um planejamento adequado ou vinculado a eventos que você não tem gestão sobre ele. Uhum. Exemplo, política, né? Qual a influência que nós podemos ter? Só no nosso segmento, muito pouca. Mas não posso parar a empresa para dizer, vamos esperar como é que vai ficar, vamos ver como é que vai ser. Se eles estão fazendo alguma coisa de errado, um dia vai ser penalizado, né? Porque a gente não crê só nessa vida, né? A gente tem certeza da vida eterna, e isso então vai acontecer. Agora, eu posso e devo fazer um planejamento empresarial baseado nas ferramentas que eu tenho. A gente tem que ter conhecimento do que ocorre fora, mas não pode trazer esse cenário de fora para dentro da sua empresa, porque senão você paralisa, te dá um engessamento total. Nos dias de hoje, mais do que nunca, né? Nós estamos acabando agosto de 2025, onde existe uma sombra, né, nas coisas que vêm lá da capital federal muito grande, acusações de tudo quanto é lado, em suma, a gente não pode vivenciar isso, porque senão aqui quantos colaboradores nós temos? Muitos. Eu não posso parar a empresa, a gente tem que continuar. Então a gente tem que tomar conhecimento disso que está, adequar o que for possível adequar, mas sempre partindo para cima. Para cima é que é o nosso caminho de agir, sempre para frente. O senhor falou em relação à política, e o que a gente tem lido muito é sobre esse boom imobiliário que está acontecendo em algumas cidades, a supervalorização dos imóveis. Isso é uma preocupação para o senhor daqui uns anos acontecer devido a essas questões fatoriais relacionadas à política, ao governo, às formas como as coisas às vezes estão andando, o senhor se preocupa que isso pode, de repente, trazer lá na frente algum risco? E o que é hoje um boom imobiliário de valores altos nos imóveis ter uma queda, enfim, alguma trajetória diferente do que a gente está vivenciando hoje? O risco é inerente à atividade. Então, dizer que não há risco não estaria sendo correto na análise. Você tem risco quando você sai da sua casa, você não sabe se o elevador vai estar lá, se o carro vai estar, se o tráfego. Há risco a gente corre todos os dias. O que a gente tem que fazer é mensurar riscos, né? Mensurar riscos dentro das medidas que a gente tem, a gente faz.
Então o mercado está aquecido ou vendido, você procura saber quem é que está comprando, qual a renda dessa pessoa, se tem demanda suficiente para isso quando a gente faz um novo lançamento. Mas que existe hoje uma tendência das pessoas quererem melhorar o estado. Eu acho que a pandemia trouxe alguns ensinamentos muito bons, apesar do aspecto negativo imenso. O deles é que as pessoas passaram a valorizar a sua qualidade de vida e viram como é importante você ter qualidade de vida. Isso ficava para depois, ficava para amanhã. E aí as pessoas viram que pode não ter o amanhã. Então eles começaram a valorizar muito a qualidade de vida. Então mora num apartamento de 2 quartos, bem situado, que atende a família, mas se ele tem expectativa de ir para um 3 quartos, ele faz o possível para ir. Se ele mora num apartamento que não está bem localizado, ele quer ir para um bem localizado. O jovem hoje cada vez mais é, quer sair da casa dos pais, quer começar a sua vida, seja no escritório, seja num apartamento, né? Não adequa mais a vida dele junto com os pais. Então ele acaba também Então a demanda não para e está tendo uma migração muito grande de cidades e estados que eram considerados não ponta para outros que são ponta de estado. Então, por exemplo, Vitória é uma capital, quando a gente fala Vitória, é a grande Vitória, Vitória, Vila Velha, tem muitos atrativos, muito a oferecer. Então, pessoas que estavam em locais, ou estados até, em que isso não ocorria, ele está migrando para cá. Ele tem boas escolas, ele tem bons hospitais, ele tem uma boa qualidade de vida, em suma, e ele passou a valorizar a qualidade de vida. Então, quando a gente faz estudos de demanda, lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, tem estados mais favorecidos, outros menos favorecidos. A gente tem que entender para onde que ocorre e por que ocorre o movimento migratório. Quer dizer, por que as pessoas se deslocam? Elas estão buscando o quê? Elas estão correndo atrás de quê? E aí, quando você passa a entender isso através das diversas informações que chegam, fica mais fácil você idealizar o caminho. Nós vamos por ali. E depois volta ao ponto de você precisa de pessoas para que aquele caminho que você idealizou, traçou, não vire um pedaço de papel, mas vire uma ação, uma atitude, um empreender como um todo. Muito bom, doutor Palombini. E projeto? Quais são os projetos, tanto para os Estados Unidos quanto aqui para o Brasil, para os próximos meses, próximos anos aí? Na verdade, nós estamos seguindo uma trajetória, porque o projeto de hoje ele foi idealizado há 2, 3 anos atrás, né? Então, hoje nós estamos plantando o que a gente espera fazer em 2027, 2028. 2026 já está traçado. Nós estamos no meio de 25 e 26 eu não tenho nem mais como mudar. Até porque os empreendimentos, eles têm um tempo de maturação, né, de execução, aprovação dos projetos nos diversos órgãos e tudo, e que demora muito tempo. Então, as decisões para 2026, se não tivessem sido tomadas antes, não tinha como fazer. Mas a gente percebe que, depois de 36 anos atuando de uma mesma maneira, não é hora de mudar essa maneira de fazer, é hora de intensificar aquilo que faz. Então, se fazia duas, vamos fazer três. Se fazia três só, vamos reavaliar esses três e fazer melhor do que os últimos três que fizemos, melhor no sentido de qualidade, melhor no sentido de atendimento, melhor no sentido de prazer para quem compra e para quem vende, que somos nós. A equipe acho que está bem formada, eu fiz algumas alterações importantes nos últimos meses, não agora, e que vai se adequar a esse caminho traçado, que a gente fica como se fosse um chefe de escoteiro, né? Vai com a bandeirinha na frente e as pessoas vão atrás. Mas que pessoas são essas? Isso é que eu preciso estar sempre atento, para que acompanhem, efetivem e realize aquilo que um dia a gente pensou que poderia acontecer. Isso vale para aqui e vale para os Estados Unidos, não muda isso, né? Quer dizer, a figura de você ter uma liderança, de ter um caminho traçado, de ter consistência, isso ocorre em qualquer lugar, né? As pessoas se adaptam e vão em qualquer lugar. Mas se não tiver, de fato, você vê que a palavra que eu mais usei talvez nessa nossa conversa foi liderança, né? Se não tiver uma liderança consistente, firme e atuante, e que não é do Palombini, é da equipe como um todo, nós temos vários líderes aqui, a gente não consegue avançar. Hoje mesmo à tarde, eu tenho a reunião de engenharia, como toda segunda-feira ocorre, a gente reúne todos os engenheiros aqui em cima, no auditório, e hoje vai ser presencial, porque eu estou aqui, e após a reunião vou fazer uma outra exposição só sobre liderança, para eles e mais vários outros líderes aqui do escritório, porque essa é a palavra-chave, né? Quer dizer, eu saio e as pessoas lideram, mas o que é liderar?
E aí fazem confusão de liderar com gerenciar. Gerenciar é uma coisa, liderar é outra coisa. Então a gente precisa saber distinguir bem esses termos para que cada um atue na sua intensidade e no seu melhor. Preparo tem, basta seguir. Sim, inclusive sobre liderança existem vários temas que as pessoas, né, estudam, vários livros publicados, diferenciando até a palavra chefe de líder, o que que cada um faz dentro da sua equipe, isso é muito importante. E que bom que a Proeng está sempre investindo nisso para que os liderados sejam sempre ouvidos, atendidos, enfim. Doutor Palombini, outra coisa, eu falei no início que o senhor é engenheiro civil, então, obviamente, a empresa, o Grupo Proeng, começou nessa parte de construção civil. Estou errada? Não, foi assim mesmo. Foi em 1989 que a gente criou a empresa, né? Hoje já tenho a felicidade de ter uma filha trabalhando comigo, mora nos Estados Unidos. Eu tenho um filho que vai entrar na faculdade de engenharia também civil, ou seja, a gente está olhando e vislumbrando a perpetuidade da empresa como um todo. Pois é. Então, a gente pensa em construção civil logo de cara quando fala Proeng. Só que dentro da Proeng, como o senhor já citou, tem shoppings, hotéis. E agora, recente, o senhor teve o lançamento do Cowork, que foi um novo business da empresa. A minha pergunta é: tem novidades para vir? Tem algum outro segmento sendo pensado aí para os próximos anos? Alguma novidade dentro do Grupo Proeng? Não, a novidade é intensificar e melhorar o que já existe. Não tem nenhum ponto novo a ser criado. Mas a existência, a intensificação, a melhoria, no sentido geral de melhoria, passando claro que por qualidade, merece atenção. No próprio cowork, foi um segmento que surgiu pela necessidade que a gente viu de ter profissionais que não conseguem absorver o custo de uma unidade comercial fixa. Ele vê que tem condomínio, ele vê que tem Wi-Fi, ele vê que tem luz, ele vê, em suma, ele não consegue absorver. Até porque o uso dele, às vezes, é temporal. Ele quer usar só de manhã, ele quer usar só de tarde, ele quer usar algumas vezes por semana e não direto. Então foi algo que surgiu. Nós fizemos no Proeng Hall, que é um outro empreendimento nosso, foi um sucesso. E agora estamos repetindo nos Jardins e ele vai ser ampliado. Esse do Shopping Jardins, ele vai ser ampliado. Mas ampliado no sentido de mais quantidade, mais unidades, mais boxes disponíveis para esse tipo de profissional, porque a gente está vendo que existe esse nicho de mercado, de alguém que quer uma unidade por 3 dias por semana ou de que quer um contrato mais curto, e ele não absorve todas as outras demandas. E nesse cowork nós temos a parte de banheiro, claro, sempre limpo, organizado. Temos a parte de impressora, a parte de um café, uma geladeira, uma mesa de reunião, onde ele pode ocupar. E ele não paga por esse espaço todo, ele paga só pela unidade que ele está e sem ter mais nenhuma outra despesa, como essas que eu citei, telefone, secretária, ele não tem nada, é só pagou aquele valor e ele está resolvido a situação do business dele, que às vezes é um representante comercial, às vezes é um advogado, às vezes que não tem demanda para ter o dia inteiro aquilo ali. Esse é o perfil do cliente e a gente vai então intensificar esse segmento. Não vai criar nenhum outro, mas vai melhorar e ampliar os que já temos. Doutor Palombini, outro vertente bem forte na vida do senhor, que o senhor costuma falar, é nessa questão da fé. O senhor é um cristão e eu acredito que o senhor pauta as suas decisões todas primeiramente de acordo com as vontades que Deus, né? Muitas vezes ele sopra no ouvido da gente como a gente precisa seguir. E nem sempre a gente consegue entender ou ouvir aquilo que ele diz, mas a Bíblia está ali para a gente poder também buscar a melhor resposta para aquelas nossas decisões. Eu acho que isso acontece na vida de todos aqueles que crê na palavra, crê em Jesus, crê nos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Como o senhor traz essa fé do senhor para sua família, para os seus colegas de trabalho, para os seus colaboradores? Como o senhor faz isso na vida do senhor? A gente tem que anteceder isso às tomadas de decisão. Você vê, eu cheguei numa quinta-feira à tarde, num voo bastante cansativo, exausto, mas antes de ter a primeira reunião, nós fizemos um encontro de fé lá em cima no auditório. Pedir uma liberação, pedindo proteção, pedindo blindagem, pedindo a presença dele em cada ato, porque eu sabia que especificamente nessa vinda, são 2 semanas aqui, em que teriam muitas decisões a serem tomadas.
mas eu só assino e tomo as decisões. Ela tem que vir de alguém e não preciso dizer que é dele. Uma coisa é você ter isso, a outra é você conseguir passar para sua família e passar para o ambiente que você pisa, né? Assim, ser cristão não basta ser só ele. Se a gente não consegue mudar o ambiente onde a gente frequenta, ou a gente está no ambiente errado, ou você não tem capacidade suficiente, conhecimento suficiente, interação com Deus suficiente para poder mudar isso. Mas você precisa mudar, você precisa acrescentar nas pessoas que estão, ou no meio ambiente que você frequenta. E o ambiente que eu frequento é minha família e minhas empresas. Então, eu preciso atuar nesse segmento. Então, eu tento passar as benécias, porque quando você tem essa aproximação, você consegue enxergar o retorno disso. E no alto caminho, quer dizer, a gente não pode pensar só nessa vida, né? Existe uma vida eterna, essa vida que acaba, mas a vida eterna não acaba. Então é preciso a gente acreditar que a gente vai ter uma continuidade e um prolongamento, mas como sempre, o amanhã é feito hoje, né? Então você precisa construir hoje. Então essa proximidade com Deus, é claro que é de cada um, é claro que é pessoal, mas cada vida que é entregue a Deus é festa. É isso, gente. Eu acho que deu para entender bastante sobre todo o propósito da Proeng, todo esse crescimento, todas as nuances, né, que a Proeng, que tem como presidente o Dr. Lamberto Palombini. Foi muito bom conversar com o senhor mais uma vez. Te agradeço esse tempo disponível para gente. Nancy, eu que agradeço a oportunidade que vocês me proporcionam e sabendo que se a gente conseguir alterar a vida de alguém, seja ela no sentido prático, seja ela no sentido secular, seja ela no sentido espiritual, já acrescentou muito. A renovação se dá através de pessoas. Então, é importante que essa entrevista acrescente para alguém alguma coisa. Isso aqui é quase que um testemunho, é um depoimento, quer dizer, eu não estou criando nada, é o que a gente faz. Agora, o que a gente faz precisa mudar o que as pessoas fazem, né? E o melhor dia da mudança é hoje, não é ontem, porque já passou, e amanhã é tarde. Se você tem consciência, muda hoje. Muda a sua forma de agir como pessoa, como cristão, independente do que for. Então, é sempre uma alegria poder estar aqui, falar com você e contar um pouco do que a gente tem como trajetória. Não está se criando nada, não está se preparando nada. Vou contar aqui algo confidencial, mas vou. A gente preparou essa reunião desse jeito. Falei, você pergunta o que você quiser. Não, não teve preparação, não teve, olha, você pergunta isso, pergunta. Não teve nada, absolutamente nada. Sentou e falei, não sei, você pergunta o que você quiser. Eu acho que é assim que as coisas têm que acontecer. Se você tem algo para acrescentar, você não pode se preparar e colocar algo, uma imagem, um roupão, uma maquiagem, de modo que não seja real. Então, se isso é real, vamos conversar sobre o que você quiser em todos os pontos. Tomara que isso mude a vida de alguém, aprimore a vida de alguém, enfatize a vida de alguém, porque a minha muda cada vez que eu venho aqui também, porque é aprendizado, é troca. O tempo todo eu posso achar que estou passando algum conhecimento, mas pode estar certo que eu estou recebendo muito também. E ao receber, eu também modifico, incorporo, analiso e sigo em frente. Eu que agradeço a oportunidade, Nancy. Muito obrigado. Obrigada, doutor. É isso, pessoal. Encerramos aqui mais um episódio do Proeng Podcast e agradecendo a audiência de todos vocês que nos assistem pelo Spotify, pelo YouTube. Muito obrigada e até mais.